Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Nosso palestrante dessa noite é José Carlos Pereira Monteiro. Ele é analista e assessor pleno do Banco Central do Brasil, professor de graduação e pós-graduação, engenheiro civil, doutor em contabilidade e finanças, mestre em auditoria na Universidade de Saragoça, Espanha, escritor de 2 livros, A Herança do Homem Sábio e As Finanças do Homem Sábio. É ministrante de seminários sobre finanças e ele está aqui acompanhado da sua esposa, Angélica. Vamos recebê-los, então, com muito carinho, uma salva de palmas. Boa noite. Eu nasci em Porto Velho, Rondônia, e meus pais, eles eram filhos de seringueiros, e eles se encontraram e decidiram, né, que como eles não tiveram oportunidade de estudar, eles decidiram que iam colocar os filhos para estudar. Como meus pais não tinham recursos, nós conseguimos uma ajuda no governo, e eu saí para estudar e fui estudar em Fortaleza, no Ceará. E quando eu cheguei em Fortaleza, meu sonho era ser engenheiro. Então me dediquei a estudar bastante e consegui passar no vestibular para engenharia, que era o meu sonho. Quando eu vi meu nome escrito na lista dos aprovados, eu me lembro assim que o meu pensamento foi assim: nunca mais eu vou ser pobre na minha vida, agora você é doutor. E aí eu era muito tímido e também não tinha amigos nem parentes, né? Muito só. Eu ia regularmente sozinho lá para o restaurante universitário, pegava meu bandejão e ficava ali, fazia minhas refeições. Até que um dia eu peguei meu bandejão, sentei lá na mesa, comecei a almoçar e veio uma jovem e sentou exatamente na minha frente. Quando eu vi, eu gelei assim, porque eu tímido, né? E ela toda com o cabelo assim encaracolado, sabe? Parecia assim, a moda Gal Costa, né? Todo, e eu digo, ela deve conversar e tudo, o que é que eu vou dizer para ela, né? E aí eu fiquei ali, né, entretido com o bife detetive, que é o que a gente dizia lá no RU, que era frio com nervos de aço, né? Que era o bife delegado também dá para ser. Mas de repente veio uma mosquinha e veio para sentar no copo de leite dela, assim, sabe? E eu estava de cabeça baixa, quando eu vi aquela mosquinha rodear ali, que ia sentar na borda do copo de leite dela, foi assim um gesto automático, eu fui e abanei, a mosquinha voou, mas aí ela olhou para mim, eu olhei para ela, e 9 meses depois a gente estava casado. Hoje ela não vai ter oportunidade de se defender, eu vou dizer aqui que eu acho que ela se aproveitou, que eu estava carente, longe de casa, sozinho. E aí, quando eu menos esperava, eu estava casado. Quando eu acordei um dia, estou casado. Né? E eu disse para ela, olha, quando eu me formar, eu quero voltar para Rondônia. Meu sonho era voltar para lá. Terra de mais oportunidades. Eu queria voltar também porque naquela época a gente saía para estudar fora, só voltava formado, era muito caro as passagens. E a família não tinha dinheiro, então eu fiquei 6 anos fora estudando. E eu queria voltar, e naquela época, quando a gente voltava para Rondônia formado, saía até no jornal, sabe? Voltou um filho da terra, né, formado. Vocês não sabem o que é isso. E eu tinha muito desejo de ser empresário, eu queria ter minha empresa de construção lá. Então, quando eu falei isso para ela estava tão apaixonada que, mesmo ela não sabendo direito para que lado ficava Rondônia, ela disse, não, eu vou com você. Para qualquer lugar ela ia. Então, quando eu me formei, na semana seguinte eu peguei o avião e nós voltamos para Porto Velho. E aterrissamos lá, eu brinco que nós chegamos lá, eu cheguei com 3 diplomas. O diploma de engenharia, uma mulher e uma filha. Já tínhamos uma filha.
E fui logo atrás de abrir minha construtora, que era o meu sonho. E fui, regularizei a documentação, né? E cheguei em casa com aquele papel na mão, me sentindo o próprio empresário. Eu não tinha dinheiro, não tinha amigos importantes, nem tinha experiência. Eu só tinha um sonho e muita vontade de trabalhar. E aí foi assim que eu comecei, batendo de porta em porta, recebendo muitos não, né? O pessoal olhava para mim, eu tinha uma cara de menino, eu tinha 24 anos, mas parecia que tinha 18. Magrinho, ninguém dava nada por mim. E aí eu fui insistindo, consegui uma obra, conseguia duas, e a coisa foi até que aquele garoto, pela primeira vez, começou a ter um dinheirinho correndo na conta. E aí eu, lógico, fui aproveitar o que o dinheiro podia dar, né? Comprei uma casa, reformei, comprei um carro bom. E aí também, para mim era muito natural eu sair com meus amigos depois do expediente. De vez, uma, duas vezes por semana a gente saía para farrear. E nisso chegava pela madrugada e a Angélica me perguntava onde eu estava, o que eu estava fazendo, fazia um monte de pergunta difícil. E eu sempre tinha o argumento que eu estava em reunião, eu estava em negócios e que eu tinha muita coisa para resolver, por isso que eu tinha chegado àquela hora. E eu achava que assim eu ia administrando. E eu ia crescendo profissionalmente. Eu achava muito bom aquilo, porque eu fazia muita divulgação dos meus empreendimentos nos meios de comunicação, então eu tinha também muito acesso, televisão, jornal e tudo. Eu estava me achando realmente no caminho certo. Tudo isso enchia muito meu coração. Mas, como todo negócio tem o seu tempo bom e o seu tempo ruim, não é? Não tem ninguém que só tem tempo bom. E eu entrei no empreendimento, até a Angélica não concordava com que eu entrasse nesse empreendimento. Era um empreendimento muito grande e eu também desafiado, porque eu dizia, não, eu quero crescer e eu não vou ficar preso, não é por medo, eu vou entrar. E entrei nesse empreendimento e, pela circunstância da economia, o que eu esperava que fosse acontecer não aconteceu e as coisas deram errado e eu comecei a ter problemas seríssimos que eu nunca pensei em passar. Primeira vez fui para a justiça, advogados, audiências, oficiais de justiça lá na empresa, e isso tudo me estressava cada vez mais. Eu cheguei até ameaças de morte por causa dessas demandas judiciais. Então era uma coisa muito estressante, muito estressante. Isso acabou agravando mais ainda a situação em casa. Mais brigas, mais farras. Então foi nesse meio tempo que eu soube de uma senhora que atendia políticos lá na região, e empresários também, e ela fazia serviços espiritualistas, e eu fui atrás dessa senhora. Eu estava vendo que eu não estava conseguindo resolver, e quem sabe alguém fazia ali um trabalho, uma coisa, né? E essa senhora, ela botou as cartas, búzios, e disse muita coisa que estava acontecendo comigo de fato. E eu fui a cachoeiras, encruzilhadas, cemitério, que você pensar, eu estava atrás de tentar encontrar uma solução para aquele cenário que eu enfrentava. Mas isso não resolvia, quer dizer, a coisa cada vez pior. As obras que eu pegava, elas não saíam, eu ganhava concorrência e a obra não saía. E eu ia ficando cada vez mais no sufoco. As obras que eu tinha contratado, o pessoal não pagava. Parecia assim que tudo estava dando errado. E aí, nesse período, eu numa festa de carnaval com os amigos, eu decidi experimentar drogas. Eu nunca tinha experimentado. Mas naquela festa já tinha bebido bastante. Talvez hoje, olhando para trás, talvez naquele período eu estava querendo alguma experiência que me tirasse um pouco do ar, de fato, diante das circunstâncias que eu vivia. E eu experimentei e eu gostei da experiência. E no outro final de semana eu estava usando. Eu já comprei para usar. E depois eu percebi que já era no meio da semana. E com o passar dos meses, eu me surpreendi que todo dia, quando dava de meio-dia para tarde, eu já estava ansioso para chegar de noite, porque eu ia me drogar. Aí comecei a fazer viagens só a pretexto de me drogar. Eu ia dizer que era negócio, mas eu ia me drogar. E a empresa cada vez mais entregue na mão de terceiros. Eu fui abandonando tudo,
a coisa foi indo para o ralo, casamento também. Eu evitava ao máximo acordar a Angélica quando eu chegava, então eu passei a dormir no quarto do meu filho, e a gente passou a dormir em quartos separados. Para a sociedade, para a família, parecia que a gente estava bem. Nós íamos para as reuniões sociais, juntos e tudo, mas dentro de casa nós andávamos em caminhos completamente diferentes. A Angélica era funcionária da Caixa Econômica, cuidando dos nossos filhos. Nesse período nós já tínhamos, né, os outros filhos vieram, veio o Felipe, primeiro a Raquel, depois veio o Felipe, depois a Júlia, e ela cuidava dos meninos, e eu vivia nessa loucura, né, correndo atrás de tapar 10 garrafas com 7 rolhas, né, tentando encontrar a solução porque não tinha, e cada vez mais estressado. Até que eu vi que, de fato, eu precisava de ajuda, que eu não estava conseguindo resolver sozinho aquela situação. Eu não tinha mais controle sobre aquela situação. E aí foi que eu percebi que os amigos que eu tinha não eram amigos que eu tivesse a coragem de contar para eles o que eu estava vivendo. Eu até era muito orgulhoso também naquele momento para dizer os problemas que eu estava vivendo para eles. Eram amigos de farra, a gente contava muita piada, mulherada, coisas assim, negócios, futebol, mas não tinha profundidade para dizer, olha, eu preciso de ajuda. Eu preciso de que alguém me ajude, porque eu estou indo por um caminho que não vai acabar bem. E então eu pensei nos meus parentes, eu não queria que meus pais soubessem, eu não queria que meus irmãos soubessem o que eu estava vivendo. Eu queria dar uma solução sem que ninguém soubesse, para que poupá-los, né, de tudo isso e da minha vergonha também. Então, nesse momento, eu decidi contar para a Angélica. Contar para a Angélica isso não era fácil, porque eu sabia, a Angélica, para ela, essa questão de drogas era um tabu. E ela não sabia, ela não tinha ideia da dificuldade financeira que eu estava vivendo. Ou seja, nós vivíamos na mesma casa, mas eu não me inteirava da vida dela e nem ela da minha. Era assim como a gente vivesse, como a Angélica gosta de dizer, nós éramos como 2 linhas paralelas. Estávamos juntos, mas nunca nos encontrávamos. E aí eu sabia que ia ser um choque muito grande para ela dizer tudo isso. Mas aí eu não via outra alternativa, eu estava desesperado, eu precisava de uma solução. E aí um dia, depois de uma discussão com ela, eu contei tudo. E foi assim, tudo de uma vez, eu estou viciado em drogas, a empresa está falida, estou devendo muito, não tenho como pagar. Aquilo foi um choque para a Angélica. E o casamento já estava muito desgastado. Então a reação dela foi dizer que havia acabado, que ela não ia mais continuar, e que ela ia esperar terminar o ano letivo das crianças, ia pedir transferência da Caixa, ia voltar para Fortaleza, e eu que entrei nesse buraco, eu que saísse. E disse também uma coisa que me marcou muito, ela disse, olha, eu não quero que os meus filhos saibam que o pai deles foi o homem que você é. Ou seja, aquele sonho, aquela paixão, não é? Tudo tinha acabado, e eu não vi outra alternativa senão sair de casa. Arrumei a mala, peguei um avião, fui para Boa Vista, em Roraima, mais para o norte, lá na fronteira com a Venezuela. Eu tinha uma irmã que se formou em medicina e ela estava lá, tinha uma clínica, e eu fui para lá, para a casa dela, na expectativa de sair daquele meio e começar tudo de novo lá, dar a volta por cima. E quando eu cheguei em Boa Vista, eu estava muito ressentido com a Angélica, porque ela nunca tinha me apoiado, ela sempre dava para trás nas coisas que eu queria fazer, e eu achava que ela não, no momento mais difícil ela tinha me abandonado, mas eu queria mostrar para ela que eu não estava derrotado. Então, cheguei lá em Boa Vista, longe daquele ambiente de farra, de drogas. Minha irmã e meu cunhado me ajudaram muito, eu fiquei hospedado na casa deles. Muitas pessoas, assim, muitas oportunidades eu tive, mas aquilo que já vinha acontecendo lá em Rondônia, continuou acontecendo lá em Boa Vista. Tudo que eu começava dava errado. Tudo que eu iniciava não funcionava. Era impressionante, parecia que tinha assim, alguma coisa escrita na minha testa, desonesto, fracassado, porque as coisas não funcionavam. E eu, então, já voltei a me drogar, descobri onde tinha drogas, voltei a me drogar, agora sem dinheiro, não é pedindo dinheiro emprestado do meu cunhado, da minha irmã, para pagar não sei quando. E aí os meses foram passando,
Eu já via que, com razão, meu cunhado já me olhava de lado, porque aquela situação realmente não podia continuar. Mas eu não tinha como sair de lá. Para onde? Com que dinheiro? As portas tinham sido fechadas para trás. Então eu entendi naquele momento que a única solução para mim era eu tirar minha vida. Antes que eu fosse roubar, que eu fosse preso, que tivesse um escândalo maior, eu ia tirar minha vida. A Angélica já sustentava as crianças sozinha. Não é? Eu já fazia meses que eu não mandava dinheiro para casa. E ela ia cuidar da família. E eu não fazia falta para ninguém. Era esse o meu sentimento. E eu comecei então a planejar isso, como tirar minha vida. Foi nesse período que eu vinha chegando em casa, mais ou menos umas 8 horas da noite, lá na casa da minha irmã, onde eu estava hospedado. Eu ia chegando e veio, o vento trouxe o som de uma música. Eu digo que o vento trouxe porque em algum momento eu ouvia aquela música, daqui a pouco o vento parava, eu não ouvia mais, depois o vento batia, eu ouvia. E era uma música que falava de Deus, falava de Jesus. Eu não lembro que música era, mas aquilo me fez parar na varanda da casa e ficar ouvindo. E enquanto eu ouvia aquela música, passou assim como um filme a minha vida. Quando eu era criança, meu sonho de ser engenheiro, meu pai ali, minha mãe lavando roupa, sabe, meu sonho de recompensar minha família, meu pai. Depois a minha faculdade, sabe, como eu me orgulhava assim, do curso que eu tinha feito, a minha esposa, o meu casamento, meus filhos, a empresa que eu tinha constituído, tudo que eu havia empreendido havia fracassado. E naquela noite eu entendi que a culpa não era da Angélica, que não me apoiou, ou dos meus amigos que não me ajudaram. A culpa era minha mesma. Eu tinha tido todas as boas oportunidades. Eu tinha feito as escolhas erradas. Naquele dia, tudo que eu desejei, tudo que eu queria era que o tempo pudesse voltar. Que eu pudesse começar de novo e fazer as coisas diferentes. Mas na manhã seguinte, quando eu levantei, já era tarde, eu fui tomar o café da manhã sozinho. E quando a senhora da casa veio me atender, a senhora que servia na casa, Dona Francisca veio me atender, ela veio com uma Bíblia na mão. Eu nunca tinha visto aquela senhora com uma Bíblia. Ela nem ler sabia. Ela se aproximou da mesa e disse: seu Zé Carlos, a minha ex-patroa me deu de presente essa Bíblia. Mas como eu não sei ler, eu queria pedir se o senhor lia um pouco dela para mim. E eu peguei a Bíblia ali, abri no meio, e mais ou menos no meio, e comecei a ler um texto que nunca mais eu esqueci. Esse texto dizia: bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho das pessoas más, que não se detém no caminho dos pecadores e que não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, cujas folhas não caem, que dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Quando eu li esse texto, eu entendi que tudo que eu queria era ser como aquela árvore. Eu só queria ter meus negócios, a minha família, não é? Eu só queria ter dado certo. E dias depois, meu cunhado pediu que eu fosse a um despachante resolver o problema do carro dele. E quando eu cheguei nesse despachante, ele estava ocupado, atendendo umas pessoas. E eu fiquei ali numa salinha de espera, esperando ser atendido, quando eu peguei uma revista como essa. Era uma revista A Voz, como essa que está sobre a sua mesa, publicada pela Donep. Eu não conhecia a revista A Voz e nem conhecia a Donep. Eu me lembro que parecia Seleções, o tamanho da revista Seleções, que eu gostava muito de ler, e abri para ler. E enquanto eu esperava, eu li o testemunho de um médico. Ele contava ali na revista que ele havia passado por um momento muito difícil na vida dele, mas que ele havia tomado a decisão de entregar a vida dele a Jesus. E que Deus, 3 anos depois, já havia dado a ele tudo que ele havia perdido e muito mais.
Sabe, aquilo foi muito forte para mim, porque eu vi a fotografia da família dele, eu vi, era um homem muito sério, um homem com muitas responsabilidades, tinha ali a cidade daquele homem, era uma coisa muito forte. Eu disse, se isso aconteceu com o médico, pode acontecer com o engenheiro também. 3 anos eu pensei, eu tenho 31, com 3 eu vou ter 34, vou estar novo ainda. E aí nessa expectativa fui atendido, e comecei a perguntar coisas para o despachante, e ele, vendo o meu interesse, me convidou para um jantar. Um jantar como esse aqui, o jantar da Adonep. E eu saí daquele despachante com um convite na mão, e fiquei esperando o dia. Era no dia 11 de outubro daquele ano, uma sexta-feira. E eu fiquei esperando chegar aquela sexta-feira, e no dia que chegou, eu botei a melhor roupa que eu tinha e saí para aquele hotel. E quando eu cheguei, eu percebi assim, que um ambiente tão gostoso, né? Eu não vi bebida alcoólica, ali umas pessoas tocaram uma música, depois alguém foi à frente e começou a falar da sua experiência de vida. Era um comerciante, ele dizia como Deus havia transformado a família dele, restaurado, como ele tinha sido abençoado por tomar decisões, né, de acordo com a vontade de Deus. Enfim, essa coisa do relacionamento tão próximo, que eu nunca tinha visto isso. E aí, então, naquela noite, enquanto aquele homem falava, eu fui me identificando com muitas coisas que ele tinha vivido, e foi entrando no meu coração uma fé, uma certeza, uma convicção de que não estava no fim, de que havia uma esperança, de que havia algo que eu não conhecia, uma nova forma de viver. E naquela noite, no final da reunião, eu tomei a decisão que mudou completamente o rumo da minha vida. Naquela noite, muito arrependido dos meus pecados, reconhecendo todos os meus erros, eu tomei a decisão de entregar a minha vida nas mãos de Jesus. Aqueles homens oraram por mim, e eu saí dali, eu não estava entendendo nada, mas eu estava se sentindo uma paz tão boa dentro de mim, que eu nunca tinha sentido antes. Cheguei em casa naquela noite, eu demorei a dormir, porque eu nem queria dormir com medo de acordar de manhã e não estar sentindo a mesma coisa. Mas no sábado seguinte, quando eu levantei, que eu fui no jardim da casa, a sensação que eu tinha era que o sol brilhava diferente, que o verde do jardim era diferente, mais verde, e aquela paz continuava dentro de mim. E à noite, aconteceu algo assim que foi determinante para mim. Quando chegou de noite, eu percebi que aquela vontade de me drogar, que há 4 anos me dominava, que eu não conseguia conter, naquela noite eu percebi que ela não me dominava mais. Nunca mais eu coloquei droga no meu corpo. Naquela noite, Jesus me libertou. E aí eu disse, eu quero saber mais. Aí comecei a ler a Bíblia, comecei a andar com as pessoas que compartilhavam a mesma fé. Eu queria ouvir sobre Jesus, eu queria ler sobre Ele, e comecei a praticar aquilo. E eu fui percebendo que as coisas estavam mudando. Eu simplesmente não dizia mais os palavrões que eu dizia regularmente, e não contava mais as mesmas piadas. Algumas coisas assim estavam mudando. Aquele jeito estressado que eu estava, de repente começou a mudar, e eu mesmo me admirava das mudanças que estavam acontecendo em mim. E eu dizia, só pode ser esse Jesus que eles falam, porque era algo que não dependia de lógica, matemática ou científica, era algo que de fato ia além do meu entendimento. E eu disse, então eu quero mais. Eu não queria perder aquela oportunidade, porque quando eu achava que tudo estava perdido, quando eu achava que não havia mais esperança, agora eu tinha encontrado. Havia uma luz, havia uma esperança. Eu não queria perder isso. Então tudo que eles me orientavam, me ajudavam, eu estava lendo a Bíblia, eu ia para as reuniões, eu orava, e já comecei a entender pela Bíblia
e pelo que eu conversava com esses novos amigos, que era da vontade de Deus que eu voltasse para casa, restaurasse meu casamento. E aí eu comecei a falar com Deus, porque o que Deus estava fazendo comigo era tão extraordinário que eu acreditava que nada era impossível mesmo. Até a Angélica, que estava decidida a me abandonar, eu sabia que Deus podia mudar o coração dela. E aí eu comecei a falar com Deus e pedir a Deus para tocar o coração dela, que eu ia ligar para ela e propor nós começarmos de novo. E um mês depois dessa experiência do jantar, eu peguei o telefone e liguei para ela. E ela lá, não sabia nada do que estava acontecendo, recebeu a ligação 6 meses que nós estávamos separados. Aí ela atendeu, e aí eu propus para ela, conversamos um pouquinho sobre as crianças, aí propus para ela voltar para o Ceará junto com ela e as crianças e começar tudo de novo lá. E do outro lado da linha, a Angélica sem saber nada do que estava acontecendo. Nem eu sabia explicar para ela. E nem eu queria prometer, porque quantas vezes eu tinha prometido mudar e não mudava. A Angélica, sem saber de nada, aceitou. Disse, sim, venha que nós vamos juntos. E eu sempre acho esse momento assim muito importante, porque eu quero agradecer muito a Deus pela esposa que Deus me deu, porque era como se ela estivesse aceitando de volta para lutar pelo casamento, o mesmo homem que gritava, que usava drogas, né, com todos os problemas. Ela estava disposta a lutar pelo casamento dela, pelo pai dos filhos dela. Estava disposta a me ajudar. Isso foi muito forte para mim. E aí eu volto para Porto Velho para nós vendermos a casa e nos mudarmos para Fortaleza. E quando eu cheguei em casa, foi assim um choque para ela, porque ela me via lendo a Bíblia, ela achava assim que eu estava ficando doido. Ela via algumas músicas novas aí que eu estava ouvindo agora, que não eram as músicas que a gente ouvia. E ela muito ressentida, muito marcada com tudo que a gente tinha vivido, naturalmente ela me alfinetava, né? Ela tinha, né? Eu acho que é só lá para o Ceará que, né, que as mulheres fazem isso, assim, elas dão umas alfinetadas, às vezes assim, bem onde dói. E às vezes quando ela fazia isso, eu dizia assim, vinha aquela vontade, sabe, de fazer de novo como eu fazia antes, de eu dar uma dura nela, dizer coisas com ela, sabe? Mas aí eu lembrava do que eu tinha lido na Bíblia, que na mesma medida que eu desse, eu ia receber. Se eu a tratasse com amor, com carinho, com respeito, Deus ia mudar o coração dela. E tinha mudado o meu, podia mudar o dela. E aí eu comecei a reagir assim, a tal ponto que ela percebeu a diferença. Uma coisa engraçada, mas é verdade, até lavar a louça eu estava lavando que eu não lavava. Ela viu que estava, sabe, muita coisa diferente. Aí nós almoçando assim, ela olhou para mim e disse assim, Zé Carlos, eu não sei o que aconteceu contigo, mas tu é outro homem. E aí eu me alegrei muito, porque eu tinha visto na Bíblia isso, que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Aí nós vendemos a casa, queríamos ir para Fortaleza para morar num bairro que nós já tínhamos morado antes, e comprar um apartamento que desse para a família com 3 filhos, né? 3 quartos, suíte, dependente, enfim. E nós começamos a conversar sobre isso, e eu sabia que o dinheiro que nós tínhamos vendido a casa, devido ao mercado não estar bom lá para aquela região, naquele momento, e também pelo próprio fato de a gente estar vendendo para se mudar, a gente nunca pega o preço que vale, né? Eu sabia que o dinheiro que a gente tinha, era muito difícil comprar o apartamento que a gente queria lá em Fortaleza. Mas eu estava com tanta fé, que eu disse para a Angélica, eu digo, Angélica, se nós orarmos, eu sei que Deus vai dar. E aí ela disse, aí é assim, só falar com Deus? Eu digo, Deus é. Eu digo, senta aí, diga para Deus aí onde é o apartamento. Ela foi dizendo, né? Quantos quartos, suíte e tal. E aí eu peguei o avião e fui para Fortaleza. Eu me lembro que nesse voo eu tive um sonho. Eu dormi, é uma viagem longa, eu dormi e sonhei vendo um local assim, com computadores, um local carpetado. E quando eu acordei, eu tinha convicção que era o local que eu ia trabalhar. Mas era muito diferente dos locais de obra que eu estava acostumado a trabalhar. Cheguei em Fortaleza, fui procurar apartamento, e uma semana depois de estar procurando apartamento, eu constatei o que eu já sabia.
o dinheiro que a gente tinha não comprava o apartamento que nós queríamos. E agora o desafio era ligar para a Angélica e contar para ela que a primeira oração que ela tinha feito não tinha dado certo. Eu disse, como é que eu vou fazer isso, né? Mas eu tive uma ideia. Peguei o telefone, liguei para ela e disse, Angélica, Deus vai dar o apartamento que a gente pediu. E ela ficou animada, é mesmo? Eu digo, só não é agora. Como não é agora? Deus tem tempo para tudo, Angélica. Aí é assim, tem o tempo? Eu digo, tem. Aí nós então combinamos que íamos comprar um apartamento menor. Mas na manhã seguinte, quando eu peguei os classificados, todo dia de manhã eu pegava cedinho, quando eu peguei os classificados, eu olhei, tinha um anúncio ali do apartamento que era tudo o que nós tínhamos pedido e o valor que era oferecido ali era o valor que a gente podia. Então eu liguei imediatamente, fui para o local, tinha 3 torres no condomínio, no 4º andar, novinho, nunca ninguém tinha entrado lá, que eu olhei, tinha tudo que a gente tinha pedido. Aí eu já fechei negócio, né? Quem comprou o apartamento estava vendendo antes de se mudar para lá, porque tinha sido transferido e estava vendendo para não perder o que já tinha dado, enfim. Era um bom negócio, uma ocasião muito oportuna. Aí liguei para a Angélica já com o contrato fechado. Angélica, apartamento Deus deu. Aí ela ficou alegre. Aí foi perguntando, eu digo, tem 3 quartos, suíte? Tem. Varanda, sala em L? Tem. Dependência completa de empregado. E tem armário embutido? Eu digo, peraí, armário embutido você não falou. Não tem não. Mas tinha o lugar do armário. E ainda sobrou dinheiro para comprar um Fusquinha. Era um Fusquinha 73, velhinho, rodava a semana, no sábado tinha que ir para a oficina para rodar outra. Sabe, para mim, não importava se era de bicicleta, a pé, de Fusquinha, de ônibus, eu estava tão feliz de poder criar os meus filhos, quando eu achava que tudo estava perdido, poder reconquistar o amor, o respeito da minha esposa. Sabe, eu sabia que esse Deus que tinha transformado a minha vida ia cuidar de tudo. Consegui um emprego, quer dizer, era um subemprego, era um bico, né? Não tinha carteira assinada nem nada, mas assim não faltava nada, né? E eu, assim, muito entusiasmado com tudo que a gente estava vivendo, eu via como funcionava essa coisa da oração. Isso para mim era muito novo, era um mundo completamente novo e prático que se abria para mim. Eu lembro um dia eu ia saindo de casa cedo e uma senhora ligou lá para casa e eu atendi o telefone. Antes de sair, ela ligou, eu atendi o telefone e era uma senhora oferecendo serviço de detetização. Ora, eu digo, o apartamento aqui é novo, não tem, né? Mas eu tinha visto uma baratinha no Fusquinha. Aí eu perguntei dela, você detetiza carro? Ela disse, detetizo. Quanto custa, né? O dinheiro curta? Quanto você vai cobrar? Ela disse, eu detetizo, faço de graça para o senhor. Quando ela disse que fazia de graça para mim, aí que minha fé aumentou. Aí eu disse para ela, eu te abençoo em nome de Jesus, que todas as ligações que você fizer hoje, você vai vender. Desliguei o telefone e saí. Quando foi no fim da tarde que eu voltei para casa, toco o telefone de novo, era a mulher da detetização. Aí eu atendi e ela disse, olha moça, eu estou ligando para lhe pedir um favor. Eu digo, diga. Ela disse, eu queria pedir para o senhor, se o senhor deixa eu ligar todo dia de manhãzinha aí para sua casa. Eu disse para eu pensei, meu primeiro pensamento foi, a minha mulher não vai gostar nada de uma mulher ligar. Aí eu disse, por que você quer ligar? Ela disse, porque fazia dias que nós não vendíamos nada aqui. E hoje eu vendi tanto que meus colegas vendedores tudo querem conhecer o senhor. Então isso era uma das coisas. Outro episódio que aconteceu naquele período, tinha uma senhora doente, que era meio parente da Angélica. Ela estava no hospital, tinha sido diagnosticado que ela estava com lúpus, e nos convidaram para ir lá fazer uma visita. E quando eu cheguei, que eu vi aquela senhora, ela é véspera do Dia das Mães, ela ia sair com os filhos e depois ia voltar para o hospital, porque ela estava frequentemente tendo febre, a situação dela. E aí eu, com muita fé, eu falei para ela, eu disse, olha, eu orei com ela e disse assim, a senhora vai sair daqui, mas a senhora não volta mais.
porque a senhora está curada. E ela nunca mais voltou para o hospital. Então era algo assim muito, muito extraordinário. Um mundo novo que eu não conhecia. Eu via que o que estava na Bíblia, que eu não conhecia antes, funcionava, era prático, era real. Então eu queria estar o quê? Era na Donep, eu queria estar com os amigos que também compartilhavam a mesma fé que eu. E a Angélica queria levar a vida dela normal, como sempre ela levou. Ela sempre gostou muito de shows, cinemas e tal. E aí começamos a ter conflito, porque eu ia para um canto, ela ia para outro, e eu via que isso não ia dar certo. Então um dia eu decidi que eu ia abrir mão. Até eu lembro de uma frase que ela disse: tu está anulando nossos finais de semana, né? Ninguém vai mais para a praia, ninguém mais... Enfim, aí eu digo, não, peraí, está errado isso. Aí eu comecei a acompanhar a Angélica nos lugares que ela queria ir, abrir a mão dos lugares que eu queria, e eu ia, assim, nada demais, eram lugares bons. Eu me lembro um dia que a gente foi para um show, era uma banda, e era assim num parque, muitos jovens, assim, muita gente, bebida e tal, aquela alegria toda, e ela baixinha, eu tinha que colocar ela aqui no tum-tum, né? Tum-tum lá no Ceará, e botar aqui nos ombros, né? E ficar dançando lá, né? E ela dançando com a mão para cima, e eu dançando aqui. Só que enquanto eu dançava, eu orava, eu dizia: Senhor, eu estou aqui, mas não sou daqui, a minha família não é daqui, Senhor, eu repreendo todo o mal. Só que deu uma pausa na música e eu estava tão empolgado na oração que eu fiquei. Ela olhou para baixo e disse: tu está rezando? Aí eu olhei e disse: tô. Tu ficou doido, eu vou te levar para o hospício. Aí dias depois ela veio, aconteceu ela de fazer uns exames preventivos de câncer, e ela tinha tido um cisto no ovário, que foi preciso fazer uma cirurgia, e aí estava acusando outro cisto no mesmo ovário. Ela estava muito abatida, e chegou em casa, e eu disse para ela: Angélica, se tu crê, eu oro por ti, eu acredito que Jesus pode te curar. E aí ela, né, oração não dói nem nada, né? Ore por mim então. Aí ela deitou na cama, e eu me lembrei que eu tinha lido um texto na Bíblia, que o próprio Jesus disse que aquele que crê imporá as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. E eu coloquei as mãos sobre ela, e ordenei aquela enfermidade que saísse, abençoei o corpo da minha esposa. Quando eu terminei de fazer aquela oração, eu vi que ela estava emocionada. E aí ficamos esperando o dia de fazer outro exame. 15 dias depois nós fomos lá fazer o outro exame, e quando ela saiu da sala da ultrassonografia, ela veio empolgada, emocionada. De que houve, Angélica? Ela disse: Zé Carlos, Jesus me curou, não tem mais nada. Nunca mais voltou a ter cisto no ovário da minha esposa. E aí a Angélica, pouco a pouco, foi tendo experiências. Ela fumava desde os 13 anos de idade. Na nossa geração, muita gente fumou, não é? Então fumava ali desde jovem. E ela um dia estava ali, em casa, na hora de deitar, de dormir, ela veio um pensamento. Ela conta: veio um pensamento: amanhã eu não fumo mais. Imagina, amanhã eu não fumo mais. E no dia seguinte, ela ainda levou a carteira de cigarro na bolsa para o trabalho. E nunca mais a Angélica voltou a fumar. E aí, pouco a pouco, ela foi também aceitando ir comigo para um evento da Donep, ou ia comigo para a igreja, não é? Para as reuniões cristãs. E ela foi ouvindo também e foi crendo, né? Ela viu o próprio milagre na casa dela, né? Ela foi crendo, até que um dia a Angélica entendeu que aquele Deus que havia mudado a minha vida, a vida do marido dela, também era bom para ela. E aí foi um dos dias mais emocionantes da minha vida. Eu vi a Angélica abrir o coração e dizer assim, e tomar a decisão que a partir de hoje, né, a partir daquele momento, ela ia também seguir a Jesus, seguir a mesma fé. Foi muito emocionante, porque a partir daquele dia, a nossa casa já estava legal, sabe? Já não tinha mais as gritarias, os palavrões. Mas agora, nós compartilhávamos a mesma fé, nós tínhamos o mesmo assunto, nós tínhamos os mesmos programas, os mesmos amigos. Isso foi muito legal, porque as crianças cresceram num ambiente de fé. Eles foram crescendo e crendo que havia um Deus e que se importava com a gente, que era presente. Eles viam que quando a gente tinha um desafio, uma dificuldade, nós orávamos juntos.
né? Ou mesmo sem ter desafio nenhum, nós sempre orávamos juntos, regularmente. Algumas vezes, quando o papai se excedia, ou a mamãe, eles viam a gente pedindo perdão um ao outro. Lá no interior do Ceará. Fabricava cajuína lá. Eu digo, rapaz, eu vou vender cajuína para o Valdir. Eu acho que aqui ninguém sabe o que é cajuína. Refrigerante artesanal. Muito bom. Muito bom. Se tiver com muita sede, se tiver bem geladinha. Ó, aí só que eu nunca tive experiência de venda. Mas tinha vários restaurantes lá perto da nossa casa. E eu sabia que cearense gostava de cajuína. Aí eu digo, vou vender cajuína aqui nesses restaurantes. Só que assim, eu não tinha experiência de venda. Mas eu sabia que Jesus podia me ajudar em tudo. Aí o que eu fazia? Eu botava as caixas no chão, todo dia de manhã, antes de eu sair, botava aquelas caixas lá na garagem, botava as mãos sobre a caixa e dizia, Senhor, abençoa essas cajuínas, abençoa para que quando o freguês chegue lá, ele só pense em cajuína. Quando ele entrar no restaurante. E aí a pessoa repreende a Coca-Cola, repreende a Pepsi. Eu comecei a vender, distribuir cajuína. E aí o pessoal começou a me... Eu percebi que eu estava prosperando na cajuína, porque antes de eu ir lá oferecer, o pessoal já começou a me ligar. Eles não sabiam o meu nome, me diziam assim, é o senhor da cajuína? Eu digo, é o da cajuína. Acabou a cajuína, traga mais. Eu digo, Angélica, eu estou prosperando na cajuína. Aí eu digo, eu vou abrir um depósito. Eu comecei a procurar um lugar, e enquanto eu procurava um local, já pensando em abrir um depósito de bebida, né? Eu já ser empresário. E eu entrei num restaurante, entreguei uma caixa de cajuína. Enquanto eu esperava o pagamento, eu folhei um jornal que estava no balcão, e eu vi um edital de concurso para o Banco Central do Brasil, analista, nível superior. Aí eu pensei, já pensou dar cajuína para o Banco Central? Afinal, eu ainda sou engenheiro, né? Quem sabe eu faço esse concurso? Aí eu recortei e cheguei em casa com essa novidade. Eu sempre fui o sonhador lá em casa, né? Sempre tive os sonhos, e a Angélica sempre foi o contraponto, né? Ali para botar os pés no chão. Cheguei em casa, digo, Angélica, o que tu acha de eu fazer o concurso do Banco Central? Ora, eu tinha parado de estudar há 10 anos. Tinha 14 matérias aquele concurso. 8 delas eu nunca tinha estudado antes. 5 matérias de direito, contabilidade, administração e economia. Eu nunca tinha visto isso. Tinha 2 meses para me preparar. A Angélica tinha todos os motivos para dizer assim, Zé Carlos, tu está indo tão bem na cajuína. O que tu está inventando, né? Mas ela tinha aprendido, né, que uma das coisas que a gente aprende na Adonep, a gente aprende muitos segredos que ajudam muito a gente na vida prática. E uma das coisas, ela aprendeu o valor e o poder e a força que tem quando uma esposa está unida com o marido num sonho. Quando se unem, os dois sonham juntos. E aí, ela disse, faz o concurso, nós vamos orar e eu creio que Deus pode nos dar essa vitória, né? E aí eu comecei a estudar. Eu ia 8 horas da manhã para a biblioteca, ficava até meio-dia. Meio-dia eu saía, ainda distribuía umas cajuínas, almoçava, voltava 2 horas, aí ficava até às 18 horas na biblioteca. De lá eu me matriculei num curso preparatório, ia para o curso à noite. Então, assim, foram 2 meses intensos. E eu percebia, né, as crianças nesse período oravam mais do que... Porque ele já ficando adolescente, os meninos queriam ir para o Beach Park, o Beach Park caro demais. Eu disse, olha, vendendo cajuína não dá não, mas se o papai passar no concurso, eu acho que vai dar. Aí que os meninos oravam, sabe? Me ajudaram a minha oração. Então, eu percebia que eu estava aprendendo matérias que eu nunca tinha estudado, direito, eu fazia as provas anteriores e fazia todas as questões. Eu me admirava com aquilo. Gramática, que quando eu fui fazer engenharia, eu disse, eu nunca mais estudo isso na minha vida. Eu tinha horror à gramática. Comecei a ver que sabe, a própria Angélica, que sempre foi muito boa em gramática, e eu o contrário, eu conversava com ela, ela disse, poxa, tu está sabendo mais do que eu. Então isso era algo extraordinário que estava acontecendo. E eu cada vez me animava mais, porque eu fazia as provas anteriores e via como funcionava.
Chegou o dia da prova, fiz uma excelente prova. Fiquei esperando, eram 16 vagas. Olha, e cearense, o que tinha de cearense estudando, e cearense é cabeção para concurso, que não é brincadeira. Está cheio de cearense lá em Brasília dos concursos que eles fazem. Então, assim, e eles estudando, e eu digo, rapaz, só tem 16 vagas, vamos ver como é. Fiz a prova e fiquei esperando o resultado. Aí nós estávamos numa convenção da DONEP no Rio de Janeiro, em julho, e num intervalo lá das palestras e das músicas, eu resolvi ligar lá para casa para saber como as crianças estavam. Estava só eu e a Angélica. E liguei lá para casa. Quem atendeu foi meu filho Felipe, meu filho homem, meu amigão. E o Felipe atendeu. E já quando ele atendeu, viu que era eu, muito emocionado, disse, papai, o teu nome está no jornal. Eu disse, o que houve, meu filho? Ele disse, papai, tu tirou em 5º lugar no concurso do Banco Central. Muito legal. Até hoje eu emociono, porque explodiu dentro de mim aquela alegria. Eu digo, meu Deus, que coisa. E na hora que veio aquela alegria, eu pude, assim, como uma voz dentro de mim, Deus falando, eu te coloquei lá. Eu te coloquei lá. E aí, dia 6 de setembro daquele ano, 94, eu tomei posse no Banco Central. Agora, 6 de setembro, fez 22 anos. Naquele 6 de setembro eu entrei, e dias depois eu estava trabalhando no Banco Central, e 2 coisas eu me lembrei. Eu me lembrei do sonho do avião, que eu tinha tido há 3 anos antes, que eu já tinha esquecido. Era aquele lugar que Deus tinha me mostrado no sonho. E Deus me fez também lembrar o testemunho do médico. Estava fazendo 3 anos que eu tinha decidido entregar minha vida a Jesus. E eu podia dizer como aquele médico disse, Deus tinha me dado muito mais do que eu havia perdido. Deus tinha me dado paz no meu coração. Deus me deu uma família maravilhosa, amigos verdadeiros. Deus tinha me dado o bem mais precioso que eu considero que um ser humano pode ter andando na terra. Deus colocou no meu coração a certeza da vida eterna. A certeza que meus pecados foram perdoados. E que meu nome está escrito no livro da vida e que eu vou morar no céu. A morte para mim não é o fim, é o começo. Então isso é um bem, é algo extraordinário. Nada nem ninguém pode tirar essa certeza do meu coração. E aí eu e a Angélica começamos a ajudar famílias, outros casais, porque o que tinha acontecido comigo eu queria que acontecesse com outras famílias também. E nós vimos que funcionava, e cada vez nós envolvidos. Mas eu também tinha sonhos de fazer pós-graduação, e eu estava no Banco Central, eu entrei no Banco Central, e como eu era engenheiro, eles me colocaram na área meio, para cuidar de prédios e tal, fazer avaliações, e eu queria trabalhar na área de fiscalização, na área de regulação, e propus ao Banco Central me liberar para eu fazer mestrado e doutorado em contabilidade e finanças. O Banco Central aprovou a minha proposta, propus à Universidade de Saragoça, na Espanha, fui aprovado. A Angélica, 18 anos que trabalhava na Caixa Econômica, foi lá, pediu as contas para me acompanhar. E aí, eu, a Angélica e as crianças pegamos um avião para a Espanha para fazer mestrado e doutorado em contabilidade e finanças. Eu nem sabia espanhol nem contabilidade e finanças. Eu não sei se o tempo voltasse, se eu tinha essa coragem mais. Foi um negócio impressionante. Saímos para lá, aterrissamos num país, pela primeira vez morar num país estrangeiro. Muitos desafios nós enfrentamos, mas nós tivemos a oportunidade de estar tão unidos. Me lembro da Angélica, pela primeira vez foi para a cozinha, porque antes, se ela passasse perto do fogão, ela se queimava. E agora a Angélica foi cozinhar, e eu tinha feito um acordo com os meninos que nós só íamos elogiar. Só vamos elogiar. Mas a comida às vezes saía 4 horas da tarde, 5, e não precisava, a gente estava morrendo de fome, então já tudo era bom. E ela lá na cozinha, não era fácil desafio para ela, passar roupa para ela era um desafio. Mas ela estava ali, sonhando comigo. E tudo que eu fizer por essa mulher, todo o bem que eu fizer, é pouco. É pouco. E lá na nossa casa nós vimos várias famílias se reconciliarem, pessoas
terem a sua experiência com Deus. Andamos em vários países da Europa levando essa mensagem. E uma coisa que eu acho legal é que a Angélica, quando era criança, lá no interiorzão do Ceará, onde ela morava, onde ela nasceu, um dia ela viu no livro de história uma cidade chamada Veneza. E ela sonhou um dia ir lá. E eu pude levar minha esposa para estar lá, né? Andando naquelas ruas ali de águas, né? Aquela coisa tão romântica. E quando no final das contas eu terminei o mestrado e o doutorado, eu fui assim muito feliz, porque eu terminei o mestrado e o doutorado com a nota máxima que as universidades espanholas elas dão, que é a nota máxima é sobresaliente. E eu saquei, né? Já usando o espanhol, saquei sobresaliente com laude. Então, assim, foi muito, né, além do que a gente esperava. E eu tinha um acordo com o Banco Central para voltar para o Brasil, para morar em Brasília, porque era lá que eles queriam a aplicação do estudo que eu tinha feito. E aí nós fomos morar em Brasília. Eu pedi a Deus para morar perto, e Deus nos deu um apartamento ali pertinho daquele prédio preto que aparece na televisão ali do Banco Central. Nós moramos ali do lado. Eu vou todo dia a pé trabalhar, volto meio-dia para comer a comida mais gostosa do mundo, que é a Angélica faz. Tiro uma soneca depois do almoço, que eu já era graduada na Sesta lá no Ceará, mas lá na Espanha eu fiz uma pós-graduação em Sesta também. E aí, tiro uma sonequinha, volto para trabalhar, e nossos filhos cresceram, né? A Raquel, ela se formou em Relações Internacionais, casou com um jovem filho de um grande amigo meu, e eles estão muito bem, compartilham a mesma fé, moram em São Paulo, já nos deram 2 netinhos, né? Estão ali trabalhando em São Paulo. A Eva e o Matias é a cara do vovô, não tem quem me convença o contrário. Aí tem o Felipe, que é meu amigão, meu campeão. Ele cresceu ouvindo isso e a gente é muito ligado. E quando nós voltamos da Espanha, ele já estava na universidade, ele pediu para ficar e nós deixamos o Felipe lá. O Felipe hoje é executivo de uma multinacional chinesa, ele é chefe do escritório dessa indústria lá na Europa, casou ano passado com uma espanhola, né? E está lá, mora lá. E a Júlia, nossa caçula, se formou em medicina na UNB, e ela é muito voltada assim para ajudar pessoas, trabalho social. Já esteve pelo sertão do Ceará, trabalhando no meio daquele sertão ali, morando lá, né? Trabalhava de segunda a quinta como médica, sexta, sábado e domingo pelo sertão, fazendo trabalho social, levando essa mensagem de fé e de amor naqueles lugares tão distantes, né? E eu, como sou assim um sonhador, esses dias eu acordei com a ideia de escrever uns livros. Sonhador é assim, acorda com a ideia, né? Eu digo lá em casa o seguinte: eu tenho umas ideias e a Angélica me ajuda a realizar. Digo, eu vou escrever um livro, Angélica. E ela disse, sobre o quê? Eu digo, sobre família. E aí eu escrevi o livro A Herança do Homem Sábio. Esse livro saiu assim muito rápido, em menos de 2 meses eu escrevi, porque depois de 25 anos cuidando, trabalhando com família, aconselhando, acompanhando, isso já estava tudo dentro de nós. E nós trouxemos então todos os ensinamentos bíblicos que tratam sobre relacionamento familiar, principalmente de pais com filhos, trouxemos para cá de uma maneira tão prática, simples e direta, que todas as pessoas podem ler. Até nós temos depoimentos de pessoas que nunca leram um livro todo, pegaram esse para ler, leram facilmente, tão fácil que ele é. E ele nos surpreendeu também porque esse livro já se transformou num curso que é dado em vários lugares do Brasil, já chegou à Espanha, já é traduzido para o espanhol, agora está nos Estados Unidos, né, de 2013. Rapidamente a gente vê assim como ele tem crescido, e isso é Deus mesmo fazendo, né? E esse ano nós lançamos um livro que está revolucionando também, para nossa surpresa, que é As Finanças do Homem Sábio. Esse livro contém princípios assim fortes que mudam lá dentro a atitude. Nós temos visto tantos testemunhos de pessoas que têm assim visto as suas finanças melhorarem, mudarem, né, por causa
da prática desse livro. Esse livro também é um curso de grupos pequenos, que os casais se reúnem uma vez, um amigo deu essa ideia e nós botamos em prática. Os casais se reúnem uma vez por semana para ler e discutem um assunto e saem dali, um aprende com o outro, não é? E se fundamentando em princípios eternos, princípios milenares que são eternos e princípios que já se cumpriram e sempre vão se cumprir, independente da sociedade e da cultura que seja. Então, esses 2 livros, assim, eles são para nós uma grande surpresa, não é? Tem nos ajudado muito nesse trabalho de ajudar outras famílias. E eu e a Angélica ficamos só nós 2 em casa agora, não é? Mas nós não temos problema de ninho vazio. Eu e a Angélica estamos assim com muita atividade, muita gente na nossa casa, muitos casais, muitas famílias, pessoas que a gente tem ajudado. E nós, eu digo que e esse é o meu sentimento e a verdade, que hoje eu estou muito mais apaixonado pela minha esposa do que eu era quando eu casei com ela, né? Sou apaixonado por ela, amo, respeito, tenho um carinho muito grande por ela. E hoje eu me sinto como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, cujas folhas não caem e dá o seu fruto na estação própria. E tudo que eu tenho feito, tudo que eu tenho colocado as mãos para fazer, Deus tem feito prosperar. E esse Jesus que mudou a minha vida, mudou a minha família, mudou a minha história, Ele está aqui essa noite. Foi Ele que te trouxe aqui. Ele usou alguém para te convidar, mas Ele te trouxe para falar contigo, para dizer que existe um mundo muito mais maravilhoso, algo muito maior que Deus tem para você do que só o que a gente pode ver com nossos olhos. Esse Jesus está aqui. E se você quer ter essa experiência, quer também ter esse Jesus que mudou a minha vida, mudou a minha família, mudou a minha história, faz um sinal com a tua mão assim, onde tu estiver, que eu quero orar por você, eu quero abençoar a sua vida. Mestre, eu preciso de